anda orenda e grande chori, o pão, chute charré, capo na prica, umbonã, anda reta crã, anda rompo la chamada, e piga de catanguetá, ei, anda rompo la chamada, une pa condonar. Anda rompo la chamada, piga de catanguetá, ei, anda rompo la chamada, une pa condonar. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia montou mais de uma nação. Um rio de sangue, na água cristalina. Até o contato com suas roupas me assassina. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia montou mais de uma nação. Um rio de sangue, na água cristalina. Até o contato com suas roupas me assassina. Por que branco não se entende quanto branco? Branco não se entende como branco porque nós nos acostumamos a falar. A história universal é a história a partir dos gregos, que exclui, por exemplo, a história africana. Né? Nós falamos de cor da pele, é a minha cor, certo? Nós falamos de pinturas universais, são pinturas italianas ou francesas e que contam uma determinada história. Todas as ideologias que nós aprendemos, a nossa vida inteira, o nosso cotidiano inteiro é feito dessa transparência que, na verdade, é muito forte, né? É tudo ao contrário. A partir do final do século XV, o contato europeu com os demais continentes do planeta começou a ter como base a exploração das populações nativas e seus territórios. Os conquistadores estavam interessados em matéria-prima e mão de obra. Chamamos de colonialismo as experiências de controle e exploração de territórios e populações estrangeiras nas quais se engajaram diversos países da Europa. Foi nesse contexto de contato belicoso com o outro, impulsionado por ações de conquista física, material e espiritual, que teve início a construção do discurso da supremacia branca e também de seu sócio, o racismo. Hoje, partiremos para conquistar o novo mundo, para a Espanha. Por glória, por ouro! Desde seus inícios, a colonização europeia de terras além-mar produziu variadas explicações sobre as demais populações e culturas do mundo. As descrições eram baseadas sobretudo nas diferenças entre os europeus e esses outros que povoavam as terras conquistadas. Diferenças sempre consideradas em termos de falta. Por exemplo, religiosos e eruditos da época debatiam se a ausência da religião e da moral europeias entre os povos originários das Américas colocava em questão a própria humanidade dessas pessoas. As diferenças que os europeus observavam nos outros povos foram assimiladas como resultantes de inferioridade cultural, tecnológica e física. Sem fé, sem lei, sem rei, sem pudor, sem armas de fogo, sem pele branca, desiguais. Enquanto o colonialismo se expandia, muita força bruta e estratégia política foi empregada na tentativa de cimentar valores e crenças ocidentais mundo afora. Enquanto as mesas e os bolsos de alguns na Europa iam ficando cada vez mais cheios, do outro lado dos oceanos, populações inteiras eram espoliadas, depredadas e dizimadas. Ao mesmo tempo, sábios e eruditos europeus começavam a debater que a cultura, a vida e as sociedades humanas passavam todas por uma evolução progressiva e linear que rumava ao sucesso ou ao fracasso. Entendiam aqueles sábios que a habilidade de perceber com lucidez esse processo evolutivo permitiria modificá-lo, interferindo em suas etapas naturais. Suas alegações eram sustentadas por uma razão supostamente única, definitiva e universal, cuja luz poderia iluminar os mais sinuosos caminhos. A Europa, autodeclarada o exemplo mais complexo de evolução bem-sucedida, se estabelecia assim como o peso e a medida de excelência para a definição do grau de civilização do resto do mundo. Quanto aos nativos, eu conto com o senhor para não deixar que esses nojentos perturbem a nossa missão. Bem, se forem iguais aos selvagens que já combati, será fácil controlar. Nesse entendimento hierárquico da relação com o outro, cabia a uns a dominação e aos demais a submissão ou a eliminação. Se primeiro o racismo foi justificado através da religião e da moral,
A partir do século XVIII, foram criadas explicações físicas e naturais para diferenciar os colonizadores e as populações dos territórios conquistados. Cada continente do planeta recebeu uma designação racial para sua população nativa. Os tipos raciais eram associados a paisagens e ambientes específicos, a formas próprias de organização política, religiosa e tecnológica, expressões artísticas e modos de interação e produção, sempre inferiores, bárbaras ou selvagens, em comparação ao que se conhecia na Europa. Mas somos exploradores pacíficos, homens da ciência. E ainda assim carregam armas. Ocultando o fato do racismo ser uma construção social, a ciência de então organizava as populações humanas em raças distintas e as apresentava como verdades biológicas. Foi o que aconteceu com Sarah Baartman, jovem Khoisan da África do Sul. Na Inglaterra e França da década de 1810, Sarah foi apresentada como Vênus Hotentote e exibida seminua. Primeiro público dos chamados shows de aberrações, verdadeiros zoológicos humanos, depois cientistas interessados em anatomia, todos queriam pousar os olhos e as mãos em Sarah. A cor de sua pele e traços faciais, além de outras de suas características físicas, foram observadas e descritas como marcadoras de um corpo feminino inferior. O formato e tamanho de seus quadris, nádegas, coxas e órgãos genitais eram apontados como sintomas de uma sexualidade desenfreada. Esteatopigia foi um dos termos médicos criados para descrever Sarah. A palavra vem do grego e pode ser traduzida por nádegas grandes. A raça branca ou caucásica tem por caracteres a alvura da tez, o oval da face, o comprimento e a finura do cabelo. Os brancos têm geralmente nariz aquilino, dentes verticais e barba muito densa. São inteligentes e sua influência estende-se sobre todo o globo terrestre. Povoam especialmente a Europa, a América, a Arábia e o norte da África. Não é coincidência que, na mesma época de Sarah, uma outra Vênus, dessa vez grega em mármore, fosse conhecida pelo nome de Vênus Calipigia. Seus quadris estreitos e bumbum pequeno explicavam o nome, Calipigia, que pode ser traduzido por belas nádegas. A estatuária clássica que circulava pela Europa era referência naquela época para as representações de corpos humanos brancos, tanto nas artes quanto nas ciências. Hoje sabemos que as esculturas gregas e romanas originalmente eram pintadas em cores vibrantes e que a pele das personagens recebia um tratamento bem realista, em diferentes tons. Mas por muito tempo, uma vez descobertas, essas estátuas eram lavadas e vigorosamente esfregadas para garantir a brancura perolada da pedra. Ao contrário da Vênus em mármore, Sarah foi usada como objeto para definição popular e científica de uma anatomia feminina anormal. As descrições de seu corpo e os comportamentos sociais e culturais inferidos para o povo Khoisan ajudavam a definir, por diferenciação, o corpo e a sexualidade feminina normal, branca. Corpos não brancos estavam sujeitos a tratamento similar ao recebido por Sarah: observação detalhada e debochada, descrição minuciosa e patologização. O comportamento e olhar racista, amplamente dispersos nas sociedades ocidentais, na ciência dos séculos XVIII e XIX, levou à criação das raças. Algumas décadas depois da morte de Sarah Baartman, na esteira dos entendimentos produzidos a partir dos estudos e experimentos com seu corpo, um médico estadunidense, James Sims, começava a ganhar notoriedade. O suposto bom doutor realizava cirurgias e outros procedimentos obstétricos e ginecológicos em mulheres negras sem anestesia. Sims acreditava, como inúmeros outros cientistas da época, que pessoas negras tinham uma tolerância incomum à dor. Mesmo assim, o trabalho de Sims lhe rendeu o título de pai da ginecologia moderna. A política, então tornamos essas peles mistas, hereditárias as maneiras de criarem vítimas, na mira da polícia. A culpa não é de quem é preto ou de pele mais parda, a branquitude é que torna ela bruta e falha. Tá cego com ego, então segue o rebanho. E não que tá na batalha, fica botando fogo e palha, criando novas muralhas, façamos novos quilombos, não. Ao longo dos séculos XVIII e XIX,
O racismo e a ideologia da supremacia branca sustentaram as mais absurdas descrições para as populações e culturas fora da Europa. Construções monumentais e conhecimentos matemáticos, encontrados por todo lado, talvez fossem os que requeriam maior esforço criativo para elaborar explicações. Sua presença era incompatível com a ideia prevalente de que as pessoas nativas dos continentes colonizados eram seres humanos inferiores. Podemos ver esses esforços, por exemplo, nas narrativas sobre uma África branca no norte do continente, narrativas que justificavam as pirâmides, as ricas tumbas funerárias e outras obras monumentais e muito antigas da região do Egito e Sudão. Imagine uma rainha africana com pele de porcelana, luminosos olhos claros e cabelos lisos. Pois é. Grandes construções de antigas civilizações, como o Gran Zimbábue, também foram explicadas como resultado da presença em priscas eras de povos europeus, eles sim, dotados do engenho e tecnologia necessárias para construções tão grandes, ou de arquitetura tão complexa, ou tão belas, ou tudo isso. Ainda mais assombrosas são as explicações correntes de antigas e magníficas construções de povos não europeus e do conhecimento por trás delas como resultado de transferência tecnológica alienígena. Narrativas desse tipo retiram dos povos nativos dos territórios colonizados o direito a seu próprio passado. Essa é apenas uma das expressões do genocídio cultural e epistêmico a que foram submetidos povos indígenas e africanos, paralelamente à conquista de territórios, à escravização e ao genocídio físico. No Brasil do final do século XIX, enquanto o Estado e a sociedade se envolviam nas vestes da República e supostamente se livravam da escravização, homens sábios se esforçavam em mudar a imagem de país negro e indígena, se apoiando em ideias e conceitos europeus para criar uma nação forte e promissora. Cientistas e intelectuais ligados a centros de pesquisa, museus e faculdades produziram reflexões e teorias, sugeriram medidas políticas e econômicas e desenvolveram programas higienistas e eugenistas na área da saúde. Também construíram uma história única e linear para o Brasil, na qual passado e presente se articulavam na promessa de um futuro branco, previsível e seguro, que amenizava a insegurança das elites em um país mestiço. Como estratégia de reprodução das futuras gerações, o branqueamento da população prometia eliminar a descendência indesejável, negra e indígena. Teorias científicas e filosóficas ajudaram a sustentar a noção de superioridade biológica branca e apostavam numa vitória dessa aparência após a mistura das populações, com o desaparecimento gradual de traços físicos negros e indígenas. Esse não é um fato enterrado pela passagem do tempo. Um século depois da difusão de ideias eugenistas na Academia Médico-Científica Brasileira, na década de 1980, milhares de mulheres negras e indígenas, sobretudo do Nordeste do país, foram alvo de esterilização cirúrgica para controle de natalidade desses grupos populacionais. Hoje, passados 40 anos, ainda atribuímos muito da atual violência obstétrica contra mulheres não brancas à permanência das teses racistas do século XIX. O racismo científico e o racismo estrutural autorizaram, explicaram e promoveram as tentativas de branqueamento do país. É importante que se diga que a mistura de cores enaltecida pelos defensores do somos iguais teve início com incontáveis estupros de mulheres indígenas e negras. Romantizar a mistura racial com fantasias de amor entre europeus galantes e índias e mucamas inocentes serve tanto para ocultar as agressões sexuais quanto para reforçar a imagem protetora e tutelante do colonizador. Daria o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha. Identidades são construídas através da diferença, e ao longo dos séculos, a branquitude tem se especializado em produzir estereótipos que dão significado às diferenças raciais que ela própria estabelece, fixando-as como desigualdades. De novo, essa não é uma história de tempos atrás. Essa é uma história de agora, porque a forma como as pessoas são vistas no presente ainda é influenciada pelo modo como eram retratadas no passado. Pessoas brancas são mais propensas a serem tratadas como indivíduos, em vez de representantes ou exceções de uma identidade. Pessoas brancas são condicionadas desde o nascimento a acreditarem que são mais importantes, mais civilizadas, mais capazes,
que representam a normalidade. O poder do normal não é apenas um produto subconsciente das discriminações do passado. É um resultado intencional do racismo no presente que garante a manutenção das desigualdades. O privilégio racial cria um ambiente social confortável para pessoas brancas. Silenciar e negar o racismo são maneiras de defender a branquitude e manter o privilégio racial. Privilégio racial é um lugar de poder aliado a outros marcadores sociais que classificam as pessoas. Isso significa dizer que, entre mulheres, por exemplo, as brancas têm mais chances de serem tratadas com respeito e companheirismo, enquanto as mulheres negras, como mostram as estatísticas, são mais sujeitas à hipersexualização, à violência de gênero e à solidão. Também significa dizer que entre duas pessoas pobres, a brancura de uma pode ser vista como uma vantagem embutida, separada de sua situação financeira ou esforço. Para entendermos o que é privilégio, precisamos sempre identificar o que ele exclui, e as exclusões associadas vão bem além da cor da pele. Democracia racial pressupõe uma população racialmente diversificada que convive em harmonia, onde não há segregação e todas as pessoas, independente de sua cor e cultura, têm as mesmas oportunidades e o mesmo acesso a trabalho, educação, saúde e amor. Mas olhe em sua volta. Pense, por exemplo, em médicos, políticos, engenheiros e até professores universitários que você já conheceu. Agora pense em trabalhadoras domésticas, operários da construção civil, moradores de favela, ambulantes, nas vítimas da violência policial. As pessoas do primeiro e segundo grupo têm as mesmas cores? O Brasil é um país racista. Não podemos duvidar disso. Democracia racial é um engodo, um disfarce para o racismo e um modo de controlar as narrativas sobre o passado e o futuro, controlar a racialização e monitorar a população. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, detentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não. Não me compre, não me faz mostrar os dentes. Mulher negra não se acostume com termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Os nossos traços faciais são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Mas espera aí. Se há uma narrativa dominante, significa que existem também outras formas de relatar e perceber os mesmos fatos. Significa, principalmente, que existem outras histórias sobre o passado, o presente e o que ainda está por vir. Junto às opressões, multiplicam-se as resistências. Até onde vai a sua percepção dessas outras histórias? E a existência de nossos antepassados para pedir permissão para falar em nome dos povos indígenas do Brasil, mas é uma voz que reflete a voz dos povos indígenas do mundo. Há 519 anos, nós, povos indígenas do Brasil, temos nos especializado em resistir. Acreditamos que teremos muito mais a oferecer à humanidade. Afinal, são séculos de conhecimento acumulado. Mais de 1000 povos conviviam com diversidade de crenças sob a bênção dos encantados. Havia muito mais a aprender, mas com as caravelas europeias chegaram as espadas, a cobiça e a ideia de que não eram senhores de nossas terras e de nossas vidas. E apesar do genocídio que se seguiu, conseguimos chegar ao século XXI. Muitos de nós fomos escravizados, centenas de povos foram dizimados e muitas culturas aniquiladas. Nos trataram como mercadorias ou como um grande empecilho à ambição defendida à ideia do progresso. Eu sei
que a palavra racismo a uns incomoda bem mais que saber que a cada 23 minutos uma pessoa preta é morta, que para muitos lugar de índio é na oca, que quem não é branco já nasce com um alvo nas costas. Somos tratadas como párias por não termos nossas peles alvas, por não querermos ter nossas almas salvas, por essa lógica que impõe o medo, onde tudo que não é branco merece desprezo. Segue sendo uma luta constante para garantir o reconhecimento mediante tudo aquilo que mãos não brancas construíram. Mas mesmo com tanta ferida, a guerra não está vencida. Cabe a todos parar a lógica genocida para nutrir, fluir, parir um mundo que ainda está por vir na retomada. Ultrapassemos essa barricada do privilégio para entender que não é sacrilégio ocupar, protestar, ser ativista pelo fim do estigma colonialista. E aqui deixamos nítido e sem dilema. Não somos tia Anastácia nem Iracema. Nossa mente não aceita algema e nossos corpos querem liberdade. Fomos abençoadas com a criatividade. Não perdemos nossa ancestralidade nem nos rendemos ao apagamento. Vamos parar esse adoecimento e construir outro mundo através do afrontamento. E não nos peça paciência, pois temos ciência. Mais que de repressão, nossas almas são marcadas pela resistência. Todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Chegamos pra retomada, só peço proteção. Empretece as palavras, também outras direção. Esconderam minha origem, plantaram a rejeição. Negar se negue, não foi em vão. Todo reconhecimento entre nós potencializa a força. Enquanto vocês tentam nos virar o tempo todo, uma contra a outra. Cê acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo, como eu poderia dormir bem? Agronegócio, genocídio e nós retomando territórios ancestrais, costumes tradicionais, língua, dança, trança, voz. Calma que ainda vai ter mais. Catu, fala pra nós. Pensaram que ficamos pra trás, que não íamos correr atrás. A gente não só fala, mas faz. Devolva. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Uma preta querendo ser branca, tudo bem, né? Na hora do carinho, cês fazem quem? Sou cria de tia Eva, bruxa curandeira. Cuidava da comunidade sem escolha, foi guerreira. Guiada pelas matas, parteira. Medicina matriarcal, raiz divina. Mulher que ensina, cês abomina. Aprende a responder desde menina. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Recuperação dos espaços que nos pertencem, calar a voz que sempre nos faz duvidar. Reparação. Deixe crescer as nossas sementes, a revolta vai fazer eu tomar o meu lugar. Demarcação. Devolvam as nossas terras, o agro não é pop, parem de nos matar.